Continuação do vídeo aqui das mentiras do Lucas Bozzoli, diz que é historiador, etc. Mas sim, ele é historiador, sim. Do jeito que ele quer. Porque o cara vai lá e estuda a história da igreja. Um batista, ele tem a visão de um batista. O cara estuda a história da igreja. Um teólogo adventista tem visão adventista. É simples. A verdade será conhecida pela igreja, pela a escritura, que vem da igreja, certo? É simples entender. A verdade não será conhecida pela boca desses mestres, será conhecida pela igreja, como diz a Bíblia, que a Bíblia vem da igreja. Então, como destruímos esses argumentos? Usando a escritura. Com qual sã doutrina? Tito 1, olha só, 9, ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater o que contradiz. Então, de acordo que foi ensinada. De acordo que foi ensinada pelo magistério. Pedro é papa? O magistério ensina. Maria é virgem? O magistério ensina. A Bíblia vem da Igreja Católica? O magistério ensina. A sã doutrina que vem do magistério, Apóstolos 2,42. Certo? Não pela boca desses doutores, esses teólogos, esses historiadores. Na verdade, não vai ser pela a boca dele, vai ser pela sã doutrina, de acordo com o que foi ensinado, para combater aquele que contradiz as mentiras. Olha só. Fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater os que contradiz, como Lucas Bozzoli. Peço ajuda a vocês, vocês irmãos católicos, que divulguem meu trabalho aí, porque tá difícil, pô. Eu não tô vendo ninguém divulgar, compartilhar os meus vídeos, essa missão, porque eu não tô aqui brincando de ser profeta, não. Não tô brincando de ser missionário, não. Tô mostrando a verdade através da escritura. Porque aqueles o inimigo da igreja, vão contradizer a sã doutrina da salvação. Olha só. É simples entender isso. Essa é a nossa missão. Tito 9 está falando. Tito 1, 8, 9. Tito 2, 1 também ensina. Apegado à sã doutrina, de acordo que foi ensinada. Por quem? Pelo magistério. Pouca instrução, porque eles caem nesse tipo de lábio, né? Você vê que ele fala mansinho, né? Ele vai falando tudo que é tipo de heresia, mais abjeta, mais horrorosa que a outra, mas ele fala aquele jeito, né? Aquele jeito doce, suave, que é exatamente o jeito que o próprio diabo deve ter falado com Eva lá no jardim. Com certeza ele não se apresentou pra Eva gritando, berrando, falando grosso realmente, né? Não, com certeza ele falou mansinho, suave, para as pessoas sentirem paz, para as pessoas pensarem, nossa, isso daqui deve ser a verdade. É assim que o diabo trabalha, né, gente? Você não pense que o diabo vai aparecer para as pessoas. Então a verdade não é a igreja. A verdade é o doutor Lucas Bozzoli. Lucas Bozzoli funda a sua igreja para as pessoas ir para a verdadeira origem e para a verdade. Como você está falando que o padre Paulo Ricardo é usado pelo diabo. Como fala mansinho, etc, etc, etc. Não, tem uma doutrina que vai refutar aquele que contradiz a igreja, que é o fundamento dos apóstolos. Certo? Então afunda a sua igreja e leva o pessoal para a verdadeira salvação. Porque você é maior que Cristo, você é maior que o Espírito Santo, você é maior que a igreja, você sabe mais que o magistério, você sabe mais que Santo Agostinho, você sabe mais que os pais da igreja. Eu acho que você se intitula a isso. Mas na verdade você não é o conhecedor da verdade. O conhecedor da verdade é a igreja. E os pais da igreja, os filhos da igreja. Certo? Mas vamos lá. Um rabo
brabo, com tridente, com 2 chifres na cabeça. Não, ele vai aparecer desse jeito aqui, falando mansinho, para cativar as pessoas e aos poucos ir induzindo elas para idolatria. É exatamente isso que ele faz. Para terminar, me mandaram esse print aqui de um tal de Fábio Salgado. Eu vou pegar isso aqui só porque me disseram que ele é um ex-protestante, só para mostrar o nível de ignorância desses ex-protestantes. Como se já não fosse claro, né, pelas lives que um monte de ex-protestante entra e mostra um nível desses ex-protestantes aí. Mas vamos ver o que ele vai comentar de uma citação que o Augusto Nicodemos fez há um tempo atrás. O Augusto Nicodemos disse: na prática, o catolicismo popular não tem a menor ideia dessa distinção entre veneração e adoração. A gente sabe disso. As pessoas, na verdade, se curvam mesmo diante das imagens, diante da imagem de Maria, e prestam a essas imagens adoração, dirigem orações, fazem pedidos, fazem promessas, cumprem voto. Então, se isso não é adoração, então eu não sei o que é. Acaba sendo uma distinção semântica apenas, porque na prática é a mesma coisa. É aquilo que eu sempre disse, né? É a mais pura verdade. Aí olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai comentar sobre isso. Qualquer pessoa treinada em filosofia moral sabe que a intenção é um elemento essencial em um julgamento moral. Já sei o que o Nicodemos andou lendo no lugar do catecismo da igreja, o Lucas Manzoli. Então a gente já viu, né, que se a gente estudar filosofia moral, não a Bíblia, né? Então, muitas dessas, infelizmente esses apologetas, esses teólogos entre parentes protestantes, eles negam o magistério. Olha o que Cristo vai falar. Em João, já falamos que a verdadeira doutrina, a sã doutrina, é que vai rebater e contradizer aquele que persegue a igreja. Que doutrina é essa? É uma filosofia da doutrina fundamento de homens? São doutrinas, teologia de homens que fica nesse debatinho, nessa visão, mas Pedro não é papa, os católicos adoram imagem, os católicos prostam diante de imagem, etc. Estão nessa briga, nessa rincha há mais de 500 anos. Que 1517, 16 séculos atrás, surgiu o protestantismo. Então veio daí. Desses reformadores do século XX, que os católicos adoram imagem, que prostam diante da imagem, mas na igreja primitiva lá, Josué prostava diante da imagem. O povo marchava com a arca da aliança por meio de varais, Crônicas 15, e ninguém falava nada. E Moisés falava com Deus diante da imagem. O salmista prostou diante da imagem. O templo do rei Salomão é cheio de imagem. Então, essa rincha é do século XX para cá. Com essas teologias, com essas filosofias, com esses teólogos, com esses arqueólogos, como doutores Rodrigo Silva, etc, e tanto outros aí, que são discípulos, sei lá, mesmo fruto, seguidores desses caras. Mas vocês, católicos, prostam diante da imagem. Mas Josué prostou diante da imagem. E adorava a Deus através das imagens, via sacra. É simples entender isso. É só, como vamos aprender a verdade? Pela igreja, pelo magistério, não pela boca desses doutores. Que eles não amam a igreja. Dá pra você ver que eles não amam a igreja. Tanto que eu não sei quem esse cara é. Eu não sei o que ele está combatendo. Porque não está levando o povo para a salvação. Pelo contrário, está desviando muitas pessoas do caminho da verdade. Com essa teologia dessas divisões. Certo? O próprio Satanás ele usa da palavra. Então ele usa da teologia distorcida, que não é a sã doutrina e fundamento dos apóstolos. Por isso que o seminarista tem que tomar cuidado e estudar realmente a história da igreja com a verdadeira sã doutrina para defender a igreja, para não surgir, de acordo com está passando o tempo, para surgir padres que defendem realmente, como o padre Paulo Ricardo, porque o padre Paulo Ricardo não vai ficar para sempre, nós também não vai ficar para sempre, surgir pessoas para defender a igreja contra esses argumentos fajuto e mentiroso. Certo? Olha só. João, e eu me baseio na Bíblia. Certo? Porque a história dá para destruir a história, distorcer a história. Porque nem todo mundo tem acesso aos documentos da história, principalmente da igreja. Tem as patrísticas, que os caras falam que a patrística não é católica. Como a patrística não é católica, não existe igreja protestante. Certo? Olha só. João 7, que isso deixa uma coisa muito interessante para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Olha só. 7:14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar.
Olha o Lucas Manzoli aqui. O judeu se admirava. Dizia, onde? Dizia, este homem não fez tudo? De onde vem, pois, este conhecimento da Escritura? Ó. Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se fala de mim mesmo. Olha só, agora você abre aqui em Atos 2,42. É uma doutrina protestante? Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião comeu na fração do pão e na oração, a ponto que Paulo fala, eu perseguia de morte essa doutrina. Atos 22, 4. E agora você vê aqui, ó, em Tito, como citei aqui no vídeo, ó. 8, ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo e piedoso e continente, fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater o que? Os que contradiz. Olha só. Simples entender isso. A sã doutrina da salvação, a sã doutrina da verdade, que foi confiada ali ao magistério, porque quis falar, minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou, irá refutar essa doutrina, fundamento de homens. Que interessante, hein? Eles usam a Bíblia para destruir, para perseguir a igreja de forma tendenciosa, e nós usamos a Bíblia, a tradição segundo os 15, para refutar esses doutores que contradiz o magistério. De erros teológicos. É só. Saiu aqui. O catecismo diz que existe adoração. Então você percebe como que esses caras aí que se dizem reis protestantes, eles não conhecem nem a própria doutrina da igreja deles. A gente tem que chegar ao cúmulo de ensinar a doutrina católica para os católicos, porque eles não sabem a doutrina deles. Por isso que quando esse bando de palpiteiro aqui, que nem esse sujeito aqui, vai debater com a gente no nosso canal, nas lives, que a gente sempre abre o link para eles entrarem lá e refutar a gente, eles só passam vergonha. Vergonha atrás de vergonha. Porque eles não conhecem a doutrina da igreja deles e a gente tem que ensinar para eles o básico de catolicismo. Olha o nível a coisa chega. O cara não sabe nem o catecismo. Foi exatamente o mesmo que aconteceu com o Robson 2.0 lá, naquela famosa live que ele entrou e, cara, eu nunca vi alguém apanhar tanto num debate quanto ele apanhou pra gente. Olha, foi uma surra assim tão grande. Assista esse vídeo aqui, acho que a grande maioria aqui já assistiu, onde ele e um outro que se dizia ex-protestante, né, o tal do Jadson, que também tem um vídeo sobre ele aqui, entraram lá na live e o Robson defendeu que só existe adoração. Não conhecia o seu canal, mas só por esse debate. Tá ótimo aqui pra gente entender o que. Já não vou mais ver esse esgoto. Você tá entendendo? Os caras se sentem o maioral, sabe mais que o magistério. Porque tem muito católico que não entende e conhece só a doutrina. Realmente ele está certo. Mas católico que conhece realmente a doutrina não vai pagar esse vexame. E nem vai perder seu tempo debatendo com os caras desses. Porque você vê totalmente adulterada e distorcida toda a sua pregação. Porque o foco deles não é defender a igreja, amar a igreja, não. O foco é o quê? Destruir a igreja. Esse é o rancho que Satanás está pregando ali para Cristo. Mateus 4, Lucas 4. Por quê? A palavra. Porque Satanás quer destruir a igreja. Porque, segundo Coríntios, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas? São esses caras que se auto-ugem o verdadeira igreja, o verdadeiro missionário, a verdadeira revelação. Que conhece mais que o magistério. Que conhece mais que o padre Paulo Ricardo, que conhece mais que o Santo Agostinho, que conhece mais Santo Tomás de Aquino, que conhece mais que a tradição católica, a tradição dos primeiros cristãos. Os caras querem saber uma história há mais de 2000 anos. Pô, muita coisa, pô. Você não vai saber tudo, pô. 2000 anos de história, pô. De tradição. Desde de Pedro até o Papa. Agora o Papa Leão, 267 Papa. Se imagina quanta história que já foi pregada, já foi anunciada. E os caras vêm 16 séculos de atraso, em 1517.
Reforma protestante, 500 anos. Quem sabe mais? O magistério ou a reforma protestante? Quem são conhecedores da verdade? O magistério ou os reformadores? Quem prega a verdade? Quem foi confiado a verdade? Ao protestantismo? À reforma protestante? Aos pais apostólicos? Então, é simples entender isso. É simples. Um cara que entra em debate com um cara desse tá perdendo seu tempo, pô. Porque os caras, eles não vão se converter. Porque os caras estão no caminho certo. Porque isso é vontade de Deus. E tem muitos que dá crédito para isso. Porque é vontade de Deus. Porque desprezaram e declinaram o caminho da salvação. Porque odeiam o caminho da salvação. Como vai dizer aqui a Bíblia de Escritura. Como nosso saudoso Padre Luiz Toro te prova de Bíblia. Porque isso aqui que acontece aqui, ó. Esses hereges... Esse Lucas Vosoli, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, Rodrigo Silva, essas divisões, essas são vontade de Deus. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração, não do Espírito Santo, mas de outro Espírito. 1 Coríntios 11, 3 e 4. Olha só que interessante. Você pega aqui em 2 Tessalonicenses, olha só. 2:9. A manifestação do ímpio será comparada à graça e ao poder de Satanás, de toda sorte de hipóteses, sinais e prodígios enganadores. Ó. Eles usarão de toda sedução, ó. Toda sedução. Distorcendo a história da igreja, distorcendo a tradição. Falando que nós adoramos imagem, nós somos adorador, etc. Olha só. Aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Que poder é esse? 2 Coríntios 11. Gálatas 1:7, não há dois evangelhos, só apenas pessoas que se meio confusão. Certo? 4. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente, ó, naquele que vos temos pregado, você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Uma coisa muito interessante, o Lucas Mosoli, ele é um cara inteligente, pô. É um pesquisador, sim. Isso demonstra pra gente que a gente tem que pesquisar mesmo a sã doutrina da salvação para combater e rebater aquele que contradiz. Você está entendendo? Mas na Escritura, com a tradição, magistério, tradição e Escritura. 2 Tessalonicenses 3,15. Para refutar e combater aquele que contradiz. Simples, eu não tenho esse acesso que ele tem. Essa amplitude de computador, toda essa tática, mostrar, não, eu não tenho. Tanto que você vê a explosão do canal do cara. Porque ele ali já virou um custo para ele. Ali já virou não uma missão, evangelização, etc. Não, ali é um trabalho. Uma renda. Que ele ganha vida fazendo aquilo. Induzindo o povo a acreditar no erro. E muitas pessoas apoiam esse erro. Que por quê? Somos inimigos da igreja. Que odeia a igreja. E nós católicos temos que pesquisar mesmo, estudar a Bíblia, estudar a tradição, comprar a patrística, meditar o catecismo, buscar esses doutores aí, Padre Paulo Ricardo, como o ex-protestante, aí muitos protestantes se converteram que são doutores, para ter argumento e conhecer também a visão protestante para refutar e contradizer aquele que contradiz o caminho da salvação. Graças a Deus eu estou fazendo isso, eu estou pesquisando muita coisa, muita coisa. Muita. Nós temos celular, nós temos acesso. Simples entender isso. Imagem, Deus, que ele proíbe a imagem de outro Deus. Imagem via sacra, você não precisa nem procurar no computador, só você ler a Bíblia. Êxodo, todinho você vai ver. Êxodo, Número, Levítico, lê os Pentateucos. Você vai ver. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto
Espero que você aprendeu com esse vídeo. Que eles estão sendo inspirados por outro espírito. Que espírito? Só você ler Apocalipse 13, 5 e 6. Espírito da besta. Que tem uma rincha. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 15. Satanás vomita um rio de água. Para aproximar quem? Os habitantes do céu. Certo? Salve Maria, seu servo missionário Roberto. Toda pura sobre sua vida.